Estados Unidos, mais um estudante palestino da Universidade de Colômbia, em Nova York, foi preso pelo governo. Mohsen Mahdavi fazia parte da liderança dos protestos contra a guerra em Gaza realizados no campus da universidade. Ele foi levado para um local desconhecido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega ao comparecer a um escritório de imigração de Vermont, onde esperava ser entrevistado sobre a finalização da sua cidadania. Ele tem green card, é um residente permanente, né, como se diz lá, desde 2015 e estava no final do processo para conseguir a cidadania americana. Foi preso, já há precedentes para que ele seja deportado. Não sei se a gente tem o vídeo, temos, do momento da prisão dele. Pode soltar. Bom, há 4 dias, para quem não está vendo, para quem está só ouvindo, ele é tirado desse escritório, né, levado ao estacionamento, colocado dentro de um carro, está algemado, né? Não existe prisão sem algema nos Estados Unidos. E há 4 dias a justiça americana autorizou o governo a prosseguir com o processo de deportação de outro militante, né, preso por participar de protestos na Universidade de Colômbia contra a ofensiva militar de Israel na faixa de Gaza. Esses caras não são membros do Hamas, tá? Eles não são terroristas que estavam escondidos nos Estados Unidos. Eles são militantes. Eles são pessoas que defendem a criação de um Estado palestino e estão sendo silenciados na terra da liberdade de expressão, que tolera um partido nazista, que tolera a Ku Klux Klan, grupos supremacistas. É uma dissonância cognitiva, né? O governo que defende a liberdade de expressão irrestrita está promovendo os momentos de menor liberdade de expressão que nós, da nossa geração, já vimos nos Estados Unidos. Como é que vocês veem essa contradição americana? Eu acho que demonstra, e isso eu acho que acontece não só no Brasil e como também em outros países ali onde o autoritarismo avançou, que a liberdade de expressão, que é uma pauta legítima, que era uma pauta inclusive de muitos grupos progressistas. Eu acho que o campo progressista tem que discutir maneiras de tomar essa bandeira de volta. Esse é um tema fundamental, especialmente para a gente na imprensa. Mas era um pretexto para pessoas defenderem o direito de radicalizar, de fazer gestos como o Steve Bannon fez, e por parte dos grandes núcleos de tecnologia, para defender o direito de não se responsabilizar sobre o que é publicado nessas plataformas, porque elas não são simples instrumentos, elas são mídia, elas veiculam informação e elas têm que ser responsabilizadas nesses termos. A lei tem que ser capaz de lidar com a complexidade da internet, das redes sociais, mas é preciso haver algum tipo de regulação. Mas isso é vendido como censura, né? Você sabe, por muitos grupos. Exato. A gente não consegue mais discutir essa pauta diante desse termo, mas o avanço dos fatos tem mostrado, na verdade, o que significa. A liberdade de expressão, na verdade, era uma bandeira, virou um pano de chão na mão de pessoas que tinham interesses completamente escusos. E direitos civis, de maneira ampla, estão sendo questionados, né, Luiz? Porque o cara tinha o green card, estavam vivendo lá, imigrantes que estão vivendo lá legalmente, agora estão sendo ameaçados, acadêmicos, cientistas, pessoas... É impressionante como a história se repete, né? São as mesmas, o mesmo procedimento. Vamos falar de nazismo de novo, fascismo, anos 30, anos 20. É impressionante porque esse episódio, que não é o primeiro, né? A gente já viu imagens de outra estudante também capturada e deportada. Um cabeleireiro foi deportado por engano para El Salvador, cuja segurança não pública, querem devolver não querem devolver o cara. E atacar as universidades, né, Megali? Tem um lance suspenderam mais de 2 bilhões que iria para Harvard. Para Harvard. Aliás, isso foi confirmado hoje, né? O governo suspendeu um repasse de 2 bilhões para Harvard, porque Harvard tornou-se uma suposta apoiadora de grupos antissemitas. Porque Harvard se posicionou ontem, né? Eles postaram ontem, né? Teve um post oficial da universidade. E eles não capitularam, né? Diferente. Sim, olha, governo nenhum tem que se meter aqui, não é assim. Então, isso somado com aquele decreto que o Trump lançou no início do ano, que algumas palavras que se aparecessem em trabalhos científicos, acadêmicos,
eles iam suspender repasse de verbas para as universidades responsáveis. Palavras como, né, sustentabilidade, enfim. Cara, o preço de acabar com a cultura isso, woke, né? Abrindo aspas aqui, é causar uma recessão global. Vai funcionar. Não vai funcionar. Deixa eu perguntar, se o Trump perde as eleições legislativas de midterm no ano que vem, acabou o governo, né? Ele vira um pato manco por 2 anos, a gente vai esperar a próxima eleição. Não tem Steve Bannon, não tem terceiro mandato, não tem nada. Talvez um dia a gente agradeça pelo tarifaço, que está tornando inviável esse governo, que está servindo, no final das contas, né, a resistência dos próprios empresários como freio e contrapeso para essas loucuras autoritárias do governo Trump? Olha, nas redes, por incrível que pareça, se você dá uma circulada ali entre os americanos, tem muito americano que está defendendo ainda. Eu acho que vai demorar um pouquinho para isso degelar. Eu acho que não chegou no bolso ainda dessa galera. As consequências práticas não estão sendo sentidas. E aí, lembrando, né, que Trump ganhou, mas ganhou porque ele prometeu que ia acabar com a inflação, porque estavam dizendo que a economia no governo Biden estava uma porcaria, que os preços aumentaram muito, era um absurdo, tem que tirar o Biden, tem que tirar os democratas. E aí, agora o Trump assume com a promessa de melhorar a economia. O cara está fazendo justamente o contrário. Então, fatalmente, né, com o andar dessa carruagem, isso vai chegar, vai doer no bolso dos americanos. Eles não gostam disso, né? Perder o poder de compra. Se tirar o poder de compra do americano. Tudo bem, uma crise econômica, porque eles acabamos com a cultura woke, então tá tudo certo. O importante é acabar com os pronomes.